O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu na manhã de sábado com líderes partidários e articuladores do governo e disse estar confiante na aprovação da reforma da Previdência com uma boa margem de votos. Maia trabalha para que o quórum de deputados seja alto e terminado o debate, seja possível entrar no processo de votação do texto entre amanhã e quarta-feira. Ainda de acordo com o deputado, há um ambiente favorável no parlamento para que se consiga votar a matéria antes do recesso parlamentar que começa no dia 18 de julho. Hoje, Maia disse que uma eventual aprovação da reforma da Previdência será uma construção do Congresso e não do governo Bolsonaro. Para ele, só foi possível chegar a um texto com viabilidade de ser aprovado no plenário graças à capacidade de diálogo e ao equilíbrio dos parlamentares. O Andreasa, começo essa com você. É o Rodrigo Maia tentando puxar para o colo dele a reforma da Previdência, deixar a assinatura dele ao invés da do Bolsonaro? Disputa política, né, Brown? Como falamos muito aqui nesse programa, o parlamento, e o Rodrigo Maia é o representante líder do parlamento, presidente da Câmara, farejou que havia uma brecha, um espaço de ocupação política em decorrência da dificuldade e talvez mesmo da negativa do governo Bolsonaro em fazer política, em operar politicamente no parlamento. Isso fez com que, aliás, aguçado depois do atrito com o Paulo Guedes, quando há 2 ou 3 semanas o Paulo Guedes investiu contra o relatório da Comissão Especial, o relatório do Samuel Moreira, ali se criou uma brecha, e eu estou falando de disputa política, de texto político, de discurso político, se abriu uma brecha para que o Rodrigo Maia tentasse trazer a reforma da Previdência, o triunfo da reforma da Previdência, para si, a vitória da reforma da Previdência sendo principalmente uma do parlamento. Do ponto de vista objetivo, ele está errado? Eu acho que não. Essa reforma da Previdência, e ainda não foi aprovada, então, com todas as reservas decorrentes do que se pode esperar do Planalto, embora com otimismo, nós chegamos até aqui, em grande parte, apesar do governo. Apesar do governo, é preciso falar a verdade, com uma grande articulação feita pelo Rogério Marinho, de parte do governo Bolsonaro, com um bom trabalho feito nas últimas semanas pelo Onyx Lorenzoni, reconhecido pelo parlamento, mas sejamos francos, chegamos até aqui graças ao maldito Centrão. Foi o maldito Centrão que fez com que a reforma, com todos os ajustes decorrentes da atividade política, chegasse a esse lugar. Então é legítimo que, sendo o principal capitão, nesta altura, do movimento que leva a reforma a plenário, matando no peito e dizendo, ele, Rodrigo Maia, que tem algo que ele jamais fez, se lembre do governo Temer, dizendo que tem finalmente votos para votar, para aprovar a reforma da Previdência no plenário, o sujeito vai querer trazer para si a vitória. Trazer para si, como temos falado aqui, a existência de uma agenda própria do parlamento, do Congresso, agenda de reformas econômicas, que no final das contas, para quem pensa no futuro do Brasil, no avanço do Brasil, é maravilhoso. Que haja uma disputa virtuosa entre governo e parlamento pela propriedade, pela paternidade de uma agenda liberal. Que seja assim, eu acho bom. E aí, Bruno, você concorda com o Andreasa? O governo mais atrapalhou do que ajudou aí no avanço da reforma? Eu acho que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está jogando politicamente para a galera. É claro que, como o Andreasa falou, ele está aproveitando um momento desse embate entre poder executivo e legislativo para capitalizar em cima disso. Só que eu não vejo, quer dizer, quando ele fala, né, ou ele tenta capitalizar para o Congresso, na verdade ele está capitalizando para a sua própria imagem, né, já pensando numa construção de sua própria carreira política, obviamente. Agora, o que não dá para, enfim, engolir nessa declaração do Rodrigo Maia é dizer que será uma construção do Congresso. Não, essa é uma reforma proposta pelo governo e tem uma construção que é conjunta. O parlamento pode estar tendo neste momento um certo protagonismo em razão desse tipo de relação singular que vem se desenvolvendo entre poder executivo e poder legislativo, e como cientista político, eu estou muito curioso para saber qual vai ser o tipo de relacionamento entre os dois poderes a partir do governo Bolsonaro. Porque o que sempre se criticou nessa relação entre poder executivo federal e legislativo federal era justamente a maneira como os parlamentares e o presidente de turno agia, né, e de que maneira que
que essa negociação era feita. Tanto é que o cientista político Sérgio Abrantes cunhou a expressão presidencialismo de coalizão, que depois teve as suas degenerações, presidencialismo de cooptação, etc, etc. Mas, de qualquer forma, não era uma relação saudável. O que é curioso é que me parece que nós temos um presidente que tenta fazer estabelecer uma relação diferente com o Congresso. Se essa relação vai dar bons frutos no médio e longo prazo, a gente ainda vai ver pelo teste da realidade. Mas é uma relação diferente. O que é curioso é que a cobrança que se faz a partir da forma como o governo Bolsonaro se relaciona com o Congresso, e ele o faz deixando o Congresso livre para tomar suas próprias decisões, e obviamente depois, se o Congresso faz alguma coisa que desagrade o presidente vai lá e publicamente coloca a responsabilidade sobre o Congresso, né? É do jogo. Mas o Congresso está tendo que aprender também a ter um tipo de relacionamento com o presidente que não está sistematicamente fazendo intervenções, seja por liberação de emenda parlamentar ou qualquer tipo de pressão ali no dia a dia. Isso é uma janela de oportunidade para que o Congresso tenha um protagonismo maior, que outros presidentes não teve, acabou ficando o Congresso numa posição ali secundária em relação ao Poder Executivo, mas de qualquer forma, eu que sou um parlamentarista, eu gosto muito de ver o Congresso assumindo determinadas responsabilidades, embora o próprio Congresso, porque é uma maneira antiga de fazer política, sistematicamente peça que o presidente ou sua equipe de governo tenha uma relação mais ativa. Mas eu espero que, como cientista político, na verdade, eu estou muito curioso para saber qual será o resultado disso a médio e longo prazo. Ô Alexandre, parecia que a gente já tinha até virado essa página da nossa pauta política, né? Essa briga entre Rodrigo Maia e Bolsonaro, mas agora ela volta com Maia dizendo que se a reforma passar é graças ao Congresso, não é graças ao governo, não. Mas o pior é que isso também é uma briga que se reflete nas hostes ali dos deputados de um lado e de outro, porque o que acontece? Esse é outro ponto também importante. Você pega uma base de apoio do presidente, que não se restringe ao PSL, não se restringe ao seu partido, mas basicamente ao seu partido com a franja de alguns outros, e você tem nessa base muita gente que vem, por exemplo, você tem ex-policiais, militares, bombeiros, gente que vem desse campo profissional, que é de onde o bolsonarismo tem um apoio muito forte, tem uma base aí de eleitores e de entusiastas muito forte, policiais federais, enfim. O que acontece? Esse pessoal, os deputados, que é o major fulano, ou o cabo cicrano, ou não sei o quê, enfim, esse pessoal instado pelo governo, o governo chega para eles e diz: olha, vai lá, vai na comissão especial e compra a briga e mantém a proposta original, briga pela proposta original do Paulo Guedes, briga pela nossa proposta original do Ministério da Economia. Então o pessoal vai, quer dizer, lá o policial fulano, o cabo cicrano, o major sei lá quem, o capitão sei lá quem, esse pessoal vai para o Congresso, para o embate político, muitos do PSL, mas não todos, alguns também de outros partidos, assumem o desgaste de brigar com os sindicatos dessas categorias, com os representantes aí dessas corporações, conseguem derrubar alguns destaques importantes, e aí quando há a votação, o governo consegue essa vitória, que foi o 36-13 lá na comissão especial, o presidente começa a acenar para esse pessoal dizendo: olha, pensando bem, o texto tem um erro, tem um equívoco, separa aí um pouquinho para os meus policiais, isso aqui, aquilo ali, e passa a mão na cabeça dos caras e dá a impressão que tem conversa e tem alguma negociação em relação a isso. Então, os deputados que foram para o embate e que tem nessas categorias os seus constituintes, os seus eleitores, compraram o desgaste político de defender a derrubada dos destaques e uma proposta mais próxima possível do que veio direto do Paulo Guedes e do ministério dele, essas pessoas hoje estão
sofrendo um desgaste natural com os seus eleitores, que os seus eleitores estão dizendo: ô deputado Major Fulano, eu votei em você para você me defender, e aí você vai, derruba o destaque da minha aposentadoria especial contra o presidente, porque o presidente está dizendo por aí que por ele o policial tinha um tratamento especial. Então precisa resolver um problema, esse problema que já não é de hoje, do executivo com o legislativo, mas é preciso também que o presidente, com a sua própria base de apoio, não deixe os seus apoiadores, os seus deputados, como dizia antigamente, pelado na praça. Se eles vão para a guerra e vão defender a proposta, eles deveriam, se não fica lembrando, né, Bruno? Fica lembrando a Baía dos Porcos, né? Lá em 62, lá em Cuba, né? Quer dizer, o sujeito vai pra briga, depois não vem a cavalaria atrás para proteger. O sujeito fica tomando tiro de todo lado, né? Então, esse deputado, ele precisa de apoio, em primeiro lugar, evidentemente, do próprio governo.